Ok, pessoal? Então, oficialmente, boa noite a todos. Boa noite. Beleza, pessoal. Boa noite a todos vocês. Vamos dar início à nossa preparação por meio de exercícios, por meio de questões, rumo ao TJ Paraná. Bom, pessoal, para aqueles que não me conhecem, vamos às apresentações, né? Meu nome é Felipe, mas, né, poucos me chamam pelo primeiro nome, a maioria me chama pelo sobrenome, que é Oberg, beleza? Pode chamar de Felipe, pode chamar de Oberg, chame como você quiser, o que interessa é que chame. Esse é um momento muito importante da nossa preparação, é o momento em que a gente vai aplicar toda aquela teoria que a gente trabalhou, né? Então, é um momento, inclusive, de autoavaliação. Será que eu teria condições de resolver todas essas questões? Se em algum momento você olhar, caramba, essa questão aqui me pegou, esse assunto aqui me pegou, é um assunto para você correr para casa e estudar, não é isso? Então é um momento realmente de autoavaliação, para você verificar quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, focar nos fracos, reforçar os fortes e assim por diante. Tudo bem? Bom, pessoal, então nós temos, pega a sua apostila, tá? Todo mundo com a apostila na mão, galera do online. Nós temos, deixa eu ver aqui, quantas questões? 72 questões selecionadas no material, certo? Mas destas 72, eu em sala de aula vou fazer uma nova seleção, certo? E eu gostaria de começar essa resolução falando um pouquinho da banca PUC do Paraná. Pode ser esta a nossa banca, sim ou não? Sim, os motivos todos vocês conhecem, né? A PUC já foi selecionada para fazer o TJ nível superior. É claro que é a banca número 1 aí que está na fila para fazer o nosso concurso. Certo? Então vamos começar com a PUC, até porque para quem já chegou aqui, sem dúvida já deve ter resolvido muitas provas da UFPR e obviamente já resolveu a última prova do TJ Paraná de 2014, sim ou não? Sim. Beleza, se você não fez, não conte para ninguém, corra para casa fazer. Inclusive essa prova está aqui, tá? Se você não fez, vá fazer a última prova do TJ. Bom, pessoal, então gostaria que vocês abrissem o material de vocês na página 27. Vamos resolver aqui a primeira provinha da PUC. E vamos discutindo, sempre fazendo aquele link com a UFPR. Tá vendo? Olha, a UFPR cobra sim, a PUC cobra sim, mas o assunto é o mesmo. Tá? A gente vai amarrando tudo, tá? E gostaria também, galera, que todos vocês viessem para as aulas de língua portuguesa com o conteúdo programático que está lá no edital na mão. Certo? Se eu falar assim, galera, em que parte do conteúdo programático essa questão se enquadra? Ah, reconhecimento dos efeitos de sentido decorrentes da morfossintaxe. O que é isso? Então, o interessante é pegar questão por questão e ir enquadrando onde no conteúdo programático. Aí você sabe que você está estudando aquele conteúdo programático. Nesse momento, na boa, cara, a banca não interessa muito. O que nos interessa é o que? O conteúdo programático, que tem que ser destruído. Tudo bem? Então, pessoal, vamos à leitura do primeiro texto. Aquele que está ali no lado esquerdo, ó, tatuagens melhoram seu sistema imunológico, tá? Da PUC Paraná Cidade, assistente administrativo de 2016. Primeira coisa que eu já vou falar para vocês, quem fez aí o presencial com a gente, ou online com a gente, sabe muito bem do que eu estou falando. O grande segredo da interpretação de textos, você não pode errar. Interpretação de texto no dia da prova. O grande segredo está na questão ou está na leitura do texto, pessoal? Está na leitura do texto. Você tem que ler o texto direito e aí você terá condições de gabaritar a língua portuguesa. Vocês têm que acreditar nisso, galera. O cara que pega o texto, lê correndo tudo, desesperado, ansioso, vai engolindo palavra, corre para as questões. O que acontece? Ele fica voltando milhares de vezes para o texto para procurar a resposta. Se você faz isso, está tudo errado já. Está tudo. Como é que você vai voltar para o texto para procurar a resposta se você já leu o texto, amigão? Você só tem que voltar para o texto se ele fala assim, na linha 12, o conector tal estabelece uma relação X.
Pô, claro que você tem que voltar na linha 12, verificar qual é o conector. Mas sobre as linhas gerais do texto, isso tem que estar tudo na tua cabeça na primeira leitura. Então, qual que é a grande dica que eu passo para vocês em aula? São dicas, né? Não existe uma regra objetiva para isso. Mas a cada ponto, você vai dar uma paradinha e fazer um rápido resuminho. Fazer uma rápida reflexão a respeito daquilo que você leu. Quando você faz esse resuminho, as ideias do texto, elas são salvas no teu cérebro. E você termina o texto com todo ele na cabeça. Combinado isso? A cada ponto um rápido resuminho, vamos fazer isso? Então vamos lá, pessoal. Tatuagens melhoram seu sistema imunológico. Olha aí, só o título já fala um monte de coisa. Vai falar mal ou vai falar bem da tatuagem? Bem. Pesquisadores da Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, acabaram de dar mais um motivo para quem pensa em fazer uma nova tatuagem. Olha aqui, ó. Primeira coisa, desculpa que eu vou ter que interromper toda hora, tá? É o primeiro texto que a gente está fazendo aqui, eu vou ter que ir parando. Primeira coisa, o que você está esperando agora? Uma opinião do autor do texto ou o resultado de uma pesquisa? Vai. Resultado de uma pesquisa, o que já nos leva a pensar num texto dissertativo argumentativo ou num texto informativo? Predominantemente informativo. Beleza, então sempre vê o que é fato, o que é opinião. O que é fato, o que é opinião. Isso é importante já na leitura do texto. Ok, mais um motivo para quem pensa em fazer uma nova tatuagem. De acordo com o estudo, conforme o estudo, o corpo reage melhor a cada novo desenho feito na pele. Com a melhora das respostas imunológicas, o organismo todo fica menos suscetível a novas, infecções. Ó, para a galera que não está acostumada, quando eu dou uma paradinha, assim, a novas, o que eu quero que vocês façam? Leiam comigo aquela palavrinha, porque ela merece um destaque. Então, de novo ali, ó, de acordo com o estudo, o corpo reage melhor a cada novo desenho feito na pele. Com a melhora das respostas imunológicas, o organismo todo fica menos suscetível a novas infecções, evitando o surgimento de novas doenças. Beleza. Então, como é que é aquele resuminho que você vai fazer? A cada nova tatuagem, a gente fica mais forte e fica menos suscetível à doença. Tá feito o resumo, sim ou não? Sim. A ideia está na tua cabeça, cara. Mas, circula o mas. Mas, doutores, não é uma conjunção adversativa, sim ou não? Olhem aqui para mim. As conjunções adversativas na relação de oposição, elas sempre fazem parte da ideia principal. Então, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Conjunções adversativas na relação de oposição sempre fazem parte da ideia principal. Se fazem parte da ideia principal, integram a ideia principal, introduzem a ideia principal. É ou não é o caso de circular cada adversativo no seu texto, sim ou não? Sim. Sem dúvida, circula-se mas, cara. Mas, vírgula, cara, ponto. Mas só vale para quem tem mais de uma tatuagem no corpo. Claro que eu foquei nessa informação, eu não vou ler isso correndo tudo e deixar passar despercebido. De uma coisa, tatuagem deixa a gente mais forte, vai lá, sim ou não? Sim. Isso acaba nos deixando mais fortes contra doenças? Sim, mas isso vale para quem tem uma tatuagem só? Não é só quando tem mais de uma? Beleza, fiz o resuminho na minha cabeça. Usando a analogia da equipe, fazer tatuagens é parecido com malhar. Então, ó, o que foi feito aqui agora? Uma comparação. Sempre que o texto fizer uma comparação, veja, ele está comparando para apresentar diferenças ou está comparando para apresentar semelhanças? E nesse caso, está comparando para apresentar o quê? Semelhanças. Então, falar assim, fazer tatuagem e malhar, tudo a mesma coisa. Fiz o resuminho assim ou não? Beleza, fiz o resuminho. Na primeira vez, já estou pensando agora em malhar, né? Em malhar. Na primeira vez, o corpo não está acostumado e se sente enfraquecido ao exercício. Da mesma forma,
olha aqui a semelhança, que fica exausto ao ser contaminado, entre aspas, por um agente externo. Quem seria esse agente externo? A tatuagem. Então ele fala contaminado entre aspas, porque é o sentido figurado. Não está dizendo que ela contamina no sentido negativo da coisa. Né? Então mostrou que no começo o corpo reage talvez de uma maneira mais negativa, mas depois se acostuma. Porém é uma conjunção adversativa, tem que circular sim ou não, galera? Sim, porém, ao repetir o processo, a resistência aumenta. Mas então, ao repetir o processo, agora você está entendendo por que se o cara tem uma única tatuagem, não vale. Agora, se ele faz a segunda, a terceira, daí a resistência vai aumentando, o cara fica mais forte contra doenças, contra infecções. Foi o que perceberam ao analisar o organismo de um grupo de voluntários que foi acompanhado durante a sessão. Os cientistas também avaliaram quantas tatuagens a pessoa já tinha e a duração da aplicação da tinta na pele. E você já sabe o resultado disso, né? Quanto mais tatuagens, mais resistente ele estava, mais resistente contra doenças e infecções. Beleza? Que nem assim, quanto mais você malha, mais forte você fica, mais resistente você fica ao esforço. Para completar a pesquisa, analisaram a quantidade de um anticorpo chamado imunoglobulina A e do cortisol, hormônio relacionado ao estresse, na amostra de sangue. Eles notaram que os níveis da imunoglobulina caem menos a cada nova tatuagem. Ou seja, a proteção do corpo se fortalece cada vez. Então, peraí, claro que você vai ter que dar uma paradinha para fazer aquela reflexão. O que eu acabei de ler? O resuminho. Vamos lá, então. A imunoglobulina, é assim o nome, né? Tá. É coisa ruim ou é coisa boa? Vai. Ó, não é um anticorpo, sim ou não? É um anticorpo. Então vai lá, coisa ruim ou é coisa boa? É coisa boa. Mas daí ele diz assim, que a cada nova tatuagem, a imunoglobulina cai menos. Cai menos, ou seja, eu faço a segunda tatuagem, a imunoglobulina diminui menos. Se eu faço a terceira, diminui menos ainda. Se eu faço a quarta, diminui menos ainda. Quer dizer que ela acaba não diminuindo. E ela acaba se estabilizando, chegando próximo disso, pelo menos. Estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Então, se a imunoglobulina, que é uma coisa boa, ela antes caía mais, depois cai menos, cai menos, cai menos, cai menos, isso é coisa boa ou é coisa ruim? Coisa boa. Tem que fazer essa reflexão, cara, senão você fica pirando nas questões, não dá certo. Né? Ah, tá, então a imunoglobulina cai menos? Cai. Ou seja, a proteção do corpo se fortalece cada vez? Claro, porque se ela cai menos, né? Se ela cai mais, fica menos anticorpo e a resistência diminui. Se ela cai menos, tem mais anticorpo e o corpo se fortalece. Né? Apesar do resultado, a pesquisa foi feita com um grupo reduzido. 24 mulheres e 5 homens. But, tem que circular o mas? Circula o mas. Mas isso não impede você de usá-la como desculpa para fazer mais uma tatuagem. Então, olha aqui, ó. A pesquisa foi feita com um grupo reduzido. Mas isso não impede de você usar como uma desculpa para fazer uma nova tatuagem. No final das contas, o autor do texto, ele deu alta credibilidade à pesquisa ou baixa credibilidade? Baixa, tipo, foi uma galerinha ali, mas de repente uma desculpa, né? Vou ficar mais resistente, vou fazer mais uma. Né? Não é isso, galera? Então, beleza. O que eu estou querendo mostrar para vocês, principalmente para os, entre aspas, me entendo, os novatos. Quando eu digo os novatos, é a galera que está chegando agora no nosso grupo de estudos. Tá? O que eu quero mostrar para vocês é a importância de ler o texto direito, fazendo um resuminho a cada ponto. Aí você vai para as... Viu, cara? Aí você pega lá uma alternativa, o cara coloca lá 10 linhas de alternativa só te enchendo o saco. Mas daí você vê que, num determinado momento, aquilo, de repente ele fala assim, num texto, cara, o que ele quer dizer com essa loucura?
mas você conclui que ele está falando mal da imunoglobulina. Se você conclui que ele está falando mal da imunoglobulina, é claro que você já vai dar o item todo, como? Vai. Ah, não. Ah, pessoal, vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando, galera. Espera aí, então, olhem para mim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, estratégia para fazer prova, galera, não adianta só conteúdo, tem que ter estratégia. Olhem aqui para mim, por favor. Se você olha lá uma alternativa gigantesca, complexa, daquelas que o cara só quer enrolar a tua cabeça. Mas ali no meio você percebe que ele está falando de aspectos negativos da imunoglobulina. Mesmo sem entender direito o que ele está falando, você vai dar isso como certo ou como errado, segundo o texto, vai? Claro que vai dar como errado, cara, porque o princípio textual está na tua cabeça. A linha mestra textual está na tua cabeça. Por mais que você não... Mas onde que está essa resposta? Você fala, cara, está incoerente de acordo com o que eu li. Tá entendendo, bicho? Assim a gente gabarita a prova. Beleza, olhem sempre para cá. Ó, que eu estou percebendo... que eu estou percebendo, galera. Ó, cada vez que essa porta abre, eu me sinto sozinho no mundo. Todos olham para a porta. Pessoal, poder de concentração. Beleza, galera? Tá? Se entrar agora uma águia pela janela, olhem para cá. Né? Deixa, galera, olha para cá. Não deixe que nada tire sua concentração. Estamos combinados, sim ou não? Sim. Teste você mesmo agora, quero ver. Faça como teste, até porque no dia da prova pode ser que você pegue uma sala num colégio super bacana, num lugar super bacana, com uma construção no lado, né, um monte de máquina trabalhando. Isso acontece? Acontece, então vai se preparando. Então vamos lá. Questão 40, galera. Com base na leitura do texto e em suas informações implícitas, está muito devagar, vocês têm que ler comigo, implícitas, é correto afirmar que... Agora só me diga uma coisa. Localização de informação implícita no texto, isso está escrito no teu conteúdo programático, sim ou não? Sim. Tá vendo? Sim. Então vamos lá, cara. Letra A. A reação do corpo à primeira tatuagem é positiva quando? Quando os materiais utilizados são de boa qualidade e houve preparação física anterior. Em algum momento a gente falou em material bom, material ruim para fazer tatuagem? Agora, se você lesse, por mais que agora você pense, é óbvio, ridículo de fácil. Na hora da prova o cara vai lendo tudo de qualquer jeito, pulando palavra, tem gente que ainda volta ao texto para procurar se tem material de boa qualidade lá dentro. Isso acontece, galera, tá? É porque você leu direito, daí começa a ficar ridículo de fácil. Letra B. Só antes que eu esqueça. Até por causa disso, para nossa próxima aula, que vai ser na quinta agora? Quinta, eu já vou passar a tarefa. Vocês vão trazer tudo resolvido, tudo bem? Tudo resolvido. Vocês não vão me assistir fazendo. Vocês vão fazer, a gente vai tirar as dúvidas. Letra B. O processo de repetição de uma tatuagem, tende a ser menos dolorido que o primeiro. Primeira tatuagem dói mais, a segunda dói menos. É isso? O que ele fala no texto é que a cada tatuagem vai aumentando a nossa resistência, a gente fica mais resistente a doenças, a infecções, mas ninguém diz que dói mais, dói menos. Né? Ou ele fala assim, menos dolorido que o primeiro, visto que o corpo já está acostumado com o procedimento. Não fala em mais dolorido ou menos dolorido, já era. C. A analogia usada pelo autor do texto, qual foi a analogia? O que é analogia? Semelhança, não é? Ele fez uma analogia da tatuagem com a malhação, sim ou não? Então, a analogia usada pelo autor do texto prova que fazer uma segunda tatuagem pode ser uma motivação para fazer exercícios físicos? Não, essa é tão horrível. Não, só mostra que cada vez mais o cara fica mais resistente àquilo. Nada a ver. D. Os níveis de anticorpos são estabilizados em uma segunda sessão de tatuagem, o que torna o organismo mais resistente a eles. Espera aí, circula a palavra estabilizados, galera. Até na leitura eu usei essa palavra só para encher o saco de vocês. Olha só, ele diz no texto claramente que a cada tatuagem a imunoglobulina cai menos.
mas não quer dizer que ela se estabiliza. Então isso está certo ou errado? Vai. Errado. Só diz que cai menos. Letra E. O resultado noticiado pelo texto pode ser usado como uma desculpa para quem quer fazer uma nova tatuagem. Não foi a conclusão do texto, sim ou não? Tá, só quero saber uma coisa. Esta questão, considerando seus padrões UFPR e PUC, esta questão é classificada como fácil, média ou difícil? Facílima. Tá? Só que a gente tem que passar por tudo aqui. Né? É importante passar por tudo. Você tem que saber o que quer dizer fácil na prova e o que quer dizer difícil. Tá? Então, essa é uma questão realmente fácil. Questão 41. Oi? Cara, se é explícita, implícita, você não tem escolha. Olha, eu sempre digo assim, olha. Ele falou assim, mas o Berg não é uma informação explícita, tá? É, o pior que é, porque é uma conclusão que ele fez de forma explícita. Agora, olha aqui, pessoal. O que eu vou dizer para vocês agora, em concurso público, por favor, atenção, em concurso público. Não procure, quantas vezes eu já falei isso, você vai saber, cara. Jamais procure alternativa da sua vida. Jamais procure alternativa perfeita. Você concorda que um texto, ele pode dar margem a interpretações distintas, mas todas possíveis, sim ou não? Sim, existem interpretações impossíveis. Mas como ele pode dar margem a uma análise 1, a uma análise 2, a uma análise 3. Então, de repente, você enxerga de um jeito, o elaborador da questão enxergou de outro jeito, mas as duas são possíveis. Então, como que se vê? Eu faço isso sempre e dá certo comigo. Como que eu resolvo questão de prova, interpretação de textos? Elimino as impossíveis. E aí eu acabo ficando com aquela que você pensa assim, não, talvez não seja bem assim que eu vi, mas pode ser. Pode ser, está no caminho, é a única que tem coerência de acordo com o texto. Combinado isso, galera? Sim ou não? Beleza. Isso se aplica para PUC, UFPR, FCC, CESP, seja o que for. Tá? Questão 41. Leia o excerto de texto a seguir. Na primeira vez, o corpo não está acostumado e se sente enfraquecido ao exercício, da mesma forma que fica exausto ao ser contaminado por um agente externo. Porém, ao repetir o processo, a resistência aumenta. Foi o que perceberam ao analisar o organismo de um grupo de voluntários que foi acompanhado durante a sessão. Nos 3 períodos, o autor recorre a 3 orações reduzidas. Grife isso. 3 orações reduzidas para estruturar a coesão de sua narrativa. Essas 3 orações apresentam a mesma carga semântica que expressa. Grife carga semântica. Quando eu falo em carga semântica, estou falando em sentido. Carga semântica, sentido. Olha só, galera. Tem ou não tem assim no seu conteúdo programático? Reconhecimento dos efeitos de sentido decorrentes de recursos morfossintáticos. Sim ou não? Então, muda a oração reduzida, muda o sentido. Muda a estrutura sintática, muda o sentido. Se tem a ver com a semântica, é importante para nós. Mas de repente você pensa, cara, eu nem sei o que é oração reduzida. Como é que eu vou enxergar esses caras ali dentro do texto? Posso rapidamente, de forma resumida, lembrar o que é isso, sim ou não? Tá. Só vou revisar aquilo que pode ser usado em outras questões também. Tá? Então, olha só, galera. Sobre período composto, agora só entenda aí o pessoal que está chegando agora, por favor. Nós estamos numa turma de questões, tá? Então, de repente, poxa, o Berg falou ali umas coisas e eu não entendi direito. Entenda que é um resumão, tá? Porque o objetivo aqui agora não é a teoria e sim as questões, que isso fique bem claro. Só vamos lembrar então aqui, ó, sobre o período composto, o que é que a gente viu, o que é que a gente estudou.
Período composto é o período formado por duas ou mais orações. Legal, legal, vem junto. Duas ou mais orações. Dentro do período composto, nós temos dois grandes tipos de orações. As orações orações coordenadas e as orações, vai lá? E as orações subordinadas. As orações subordinadas subdividem-se em três tipos. Orações subordinadas, adjetivas, orações subordinadas adverbiais e orações subordinadas substantivas. Orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas adverbiais e orações subordinadas substantivas. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Desses 4 tipos, quais são aqueles que envolvem diretamente o sentido? Causa, consequência, proporção, finalidade, condição, explicação, diversidade. As coordenadas, subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais. Esse é o nosso foco. Esse é o nosso foco. Beleza? Essas 3 primeiras aqui. As orações coordenadas, revisando, elas se ligam por conjunções coordenativas. E quais são as... Quando eu falo em conjunção, já estou falando de sentido, né? Quando eu falo em conjunções coordenativas, eu estou falando das conjunções do Adadalex. Calma quem está chegando agora. Claro que eu não vou explicar tudo que eu expliquei em aula, mas se você já estudou, você vai entender o macete agora. Adadalex conclu são as conjunções coordenativas que ligam termos ou orações coordenadas. Quais são essas conjunções? Aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. De novo, aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Galera que está chegando agora, está entendendo sim ou não? Tá. Se você olha então para uma conjunção adversativa, mas, por exemplo, é uma conjunção coordenativa, sim ou não? Sim. Então ela liga orações coordenadas. Se você olha para esse primeiro AD de conjunções aditivas. Então se você olha para um E, que é a conjunção aditiva, ela estabelece relação de subordinação ou de coordenação? Coordenação, liga orações coordenadas. Beleza. Se você olha para um portanto, coordenação. Por um porquê, se for explicativo, coordenação. E assim vai. Todo mundo lembrou? Beleza. Só para lembrar que a coordenada que fica sem conjunção é chamada de oração coordenada assindética, e a coordenada que fica com a conjunção coordenativa é a oração coordenada sindética. E essa oração coordenada sindética pode ser de 5 tipos. Sindética aditiva, sindética adversativa, sindética alternativa, explicativa, conclusiva, dependendo da conjunção. Ok? Bom, vem para cá. Só revisando. As orações... Já acabou? Bom, orações subordinadas adjetivas. Elas começam por conjunção. Sim ou não? Não. As orações subordinadas adjetivas começam por pronome relativo. Elas começam por PR. Pronome relativo. Lembrando que pronome relativo está escrito com todas as letras no teu conteúdo programático. Tem que estudar esse cara. Ah, essa noite quero estudar português, mas não sei o que vou estudar. Estuda lá. Uso de pronomes relativos. Bom, quais são os principais relativos? Que, quem, onde, cujo, o qual, a qual, os quais, as quais. Ei, doutores, quando que o que é um pronome relativo? Só quando ele pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais. Agora lembra aqui comigo. Não vou nem colocar no quadro. A oração subordinada adjetiva, que é introduzida pelo pronome relativo, ela pode ser com ou sem vírgulas. Com ou sem vírgulas. Sem vírgulas é o quê? Restritiva. Com vírgulas é o quê? Explicativa. Posso falar que as duas estão gramaticalmente corretas, mas têm sentidos diferentes? Sim. E por acaso está escrito no teu conteúdo programático assim, ó. Reconhecimento dos efeitos de sentido decorrentes do uso da pontuação. Sim ou não? Sim.
Tá vendo, cara? Essas meninas aqui, adjetivas sem vírgulas, restritivas com vírgulas, explicativas. As duas estão gramaticalmente corretas, mas têm sentidos diferentes. Tá, mas como que é essa mudança de sentido? Ah, isso a gente viu nas aulas teóricas. Beleza? Então, se você não lembra, corre estudar esse assunto. Turma de questões é bom para isso, né? Para você pensar, caramba, esse assunto eu não lembro, então eu vou correr estudar. É bem para isso que serve a turma de questões. Agora vem para cá. Orações subordinadas adverbiais. Elas se subdividem em quantos tipos? 9. Elas se subdividem em 9 tipos. Vamos falar assim. As orações subordinadas adverbiais, tá? Elas começam por 9 conjunções diferentes. E recebem o nome da conjunção. Sim, se for conjunção causal, oração subordinada adverbial causal. Se for conjunção proporcional, oração subordinada adverbial proporcional. Se for condicional, oração subordinada adverbial condicional. Então, ó, as orações subordinadas adverbiais começam por 9 conjunções diferentes e recebem o nome da conjunção. São as 9 conjunções do C6-FTP. C6-FTP. Vindo da direita para a esquerda, esse P de conjunções vai. Vamos, galera, vamos, pessoal. Conjunções o quê? Proporcionais. Aqui, temporais. Aqui, finais. Então, proporcionais, temporais, finais. Proporcionais, temporais, finais. E aqui no C6. Tá, são 6 conjunções que começam com C. Mas daí é aquele negócio, você pensa, não me ajudou nada, né? 6 conjunções que começam com C, para eu decorar, não ajudou nada. O que você vai pensar mesmo? No C6 estão todas as conjunções que começam com C, menos uma. Menos a conjunção vai conclusiva, porque a conclusiva está na Dadalex, conclui e liga orações coordenadas. Todas as outras que começam com C estão no C6-FTP e dão início à oração subordinada adverbial. Então me diga uma coisa, eu falo a conjunção, você fala se tá ou não tá no C6-FTP. Vamos nessa? Então revisando, vai lá. Conjunção, vai lá, causal. Sim, fala com vontade, sim ou não? Sim. Claro, se começa com C, tá no C6-FTP. Causal, vai lá, condicional. Sim. Comparativa. Sim. Concessiva. Sim. Consecutiva. Sim. Conformativa. Sim. Conclusiva. Não. Pronto. Todas as outras que começam com C estão no C6-FTP e dão início à oração subordinada adverbial. Beleza, galera. Estas aqui, ó, é outra história. O foco das orações subordinadas substantivas não é a semântica, não é o sentido. Tá? Você tem lá, oração subordinada substantiva subjetiva, é que exerce função de sujeito. Objetiva direta, que exerce função de objeto direto, tal. Claro, é importante saber tudo, é importante ter uma base super consistente, claro que é. Mas aqui a gente vai focar o filé mignon. Combinado isso, galera? Então tá. Bom, pessoal, então você sabe que é olhando a conjunção que a gente acaba definindo o tipo de oração, sim ou não? Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, se eu estudar bastante, passarei. Então vamos lá, eu passarei, mas só se eu estudar bastante, só com esta vai. Condição. Ficou claro para vocês que este C é uma conjunção condicional? Conjunção condicional, começa com C, a Dadalex ou C6-FTP. Se começa com C do C6-FTP, quer dizer que introduz uma oração, vai, subordinada adverbial condicional. Se eu falo assim, ó, embora eu esteja cansado, estudarei a noite toda. Se você estudou esse assunto, você sabe que o embora é uma conjunção concessiva. Isso tem que saber, meu. O embora é uma conjunção concessiva. Se é concessiva, não começa com C? O que é que vem à tua cabeça? Dadalex conclu ou C6-FTP? Então quer dizer que a concessiva introduz uma, vai, oração subordinada adverbial concessiva. Bom, voltando à questão. A questão falou em oração reduzida. Então olha só para lembrar, voltando à questão, mas agora já voltando à teoria de novo, ó. Olha aqui, galera. Uma oração subordinada, ela pode estar desenvolvida ou reduzida. Uma oração subordinada pode estar na sua forma desenvolvida e na sua forma
reduzida. Quando que ela está na sua forma desenvolvida? Quando ela está com a conjunção. Quando ela está com o conector. Esse conector pode ser conjunção da Lex Conclu, pode ser pronome relativo, como pode ser conjunção do C6FTP, sim ou não? Então, ó, quando que a oração subordinada vem desenvolvida? Quando ela está com conector. A da Lex Conclu, pronome relativo, C6FTP. Quando ela está com conector. E quando que ela está reduzida? Quando ela perde o conector. Mas daí algumas coisas acontecem. Posso revisar rapidinho para entender a questão? Tá? Cada questão tem que ser destruída. Olha aqui, ó. Orações reduzidas. Orações reduzidas. Existem 3 tipos de orações reduzidas, tá? Orações reduzidas de infinitivo, orações reduzidas de gerúndio e orações reduzidas de particípio. Então, ó, existe oração reduzida de infinitivo, oração reduzida de gerúndio, oração reduzida de particípio. Só para lembrar, doutores, basicão do basicão aqui. Quando que o verbo está no infinitivo? Vamos falar só do infinitivo impessoal, acabou-se. Quando termina em ar, ir. Cantar, correr, partir, falar, sofrer, sorrir, caminhar, socorrer, incumbir. Quando que está no gerúndio, galera? Quando termina por NDO. Cantando, falando, correndo, pulando, estudando, brincando, sorrindo. Quando que está no particípio? Quando termina normalmente em ado ou ido. Cantado, partido, falado, sofrido, brincado, sorrido. Matado. Lido. Né? Tá aí. Beleza, galera. Então, peraí. Como que você faz para reduzir uma oração subordinada? O que você vai fazer com o conector? Vai tirar fora, sim ou não? Então, ó, como é que você faz para reduzir uma oração subordinada? Tira fora o conector. Tira fora o conector. Quem que é conector, galera? A da Lex, vai. Conclui o pronome relativo ou C6FTP. Combinado isso ou não? Tá, você tira fora o conector e manda o verbo ou para o infinitivo, ou para o gerúndio, ou para o particípio. Pronto. Então, pessoal, você olha assim, se a oração começa sem conector e o verbo está no infinitivo, gerúndio, particípio, está reduzida. Se a oração está sem conector e o verbo está no infinitivo, gerúndio, particípio, está reduzida. Combinado até aqui, sim ou não? Agora, olha uma coisa para mim. Uma oração reduzida, ela não começa com conector, não começa nem com conjunção, nem com pronome relativo. Mas uma oração reduzida pode começar por mera preposição, sim ou não? Sim. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Lembra as preposições? Então, oração reduzida, ela não começa nem por conjunção e nem por pronome relativo. Mas ela pode sim começar por mera preposição. Um a, um para, um por, um de. Bom, pessoal, estou quase voltando para a questão. Quase voltando para a questão. Vamos pegar aqui os 2 exemplos de orações reduzidas e aí a gente está prontinho para conseguir localizar as orações reduzidas dentro do texto. Tá? Então eu digo assim, ó. Quando? Quandor? Não. Quando bater o sinal, vírgula, todos poderão sair. Quando bater o sinal, todos poderão sair. Pessoal, olha aqui, ó. Oração número 1, oração número 2. Como separa as orações? Não vou entrar nem em detalhes, porque a gente estudou isso aí em aula. Tudo bem, galera? Então eu tenho aqui, ó, 2 orações, cortei.
Pá! Unidas por qual conjunção? Não me decepcionem, vai. Começa com quando. Vamos lá, galera. Isso, coloque no peito assim, pense assim, ó, tenho que responder tudo. Não precisa de gritaria, não precisa de confusão, mas eu tenho que dar um feedback, eu tenho que mostrar que estou sabendo aqui. 2 orações unidas por qual conjunção, vai? Aí, galera, quando? Tem gente que... a gente chega com empolgação, né? Participe, responde. Qual é a conjunção? Vamos lá, galera. Qual que é a conjunção? Vai. Legal. Quando? Peraí. Quando é a rainha das conjunções temporais. Ei, olha o T de temporal aqui, ó. É rainha das conjunções temporais. Quer dizer que ela inicia uma, vem comigo, vai, oração subordinada adverbial temporal. Pronto. Vamos lá, vou escrever aqui, ó. Oração subordinada adverbial temporal. Lembrando que se a 1 é subordinada a 2 vai ser oração o quê, galera? Principal. Toda subordinada corresponde a uma oração Claro, se você é subordinada a alguém. Tem que ter esse alguém. Então, a toda subordinada corresponde a uma principal. Agora, me diga uma coisa, esta oração subordinada aqui, ó, ela está reduzida ou desenvolvida? Desenvolvida. Claro, está com o conector do C6FTP. Tá, e como é que eu faço para reduzir essa oração subordinada? Tira fora o conector e manda o verbo ou para o infinitivo ou gerúndio particípio. Mas tem que ser sem conector. Ah, então vamos lá. Olha aqui, talvez haja mais de uma maneira para reduzir isso. Certo? Vamos pegar o que a galera falou aqui, ó. Primeiro, o pessoal disse assim, ó. Batendo o sinal, todos poderão sair. Galera, eu continuo com 2 orações, certo ou não? Mas oração número 1, ela está com ou sem conector? Sim. E o verbo está no gerúndio. Ó, se está sem conector com o verbo no gerúndio, é oração reduzida de gerúndio. Tá? Se está sem conector com o verbo no gerúndio, oração reduzida de gerúndio. Agora, vocês concordam que ela continua expressando o tempo? Sim ou não? Sim. Então, continua sendo do C6FTP. Então, ela vai ser uma oração subordinada adverbial temporal, só que ela está reduzida de gerúndio. Vocês me entenderam, sim ou não? Sim. Então, vamos escrever aqui, ó. Ela continua expressando o tempo, então continua sendo do C6FTP. Ela é uma oração subordinada adverbial temporal, só que está reduzida de gerúndio. Certo? Então, oração subordinada adverbial temporal na sua forma reduzida de gerúndio. Até aqui, beleza, pessoal? Vocês estão vendo que é só estou fazendo o panorama aqui. Bom, se a 1 é subordinada a 2 é oração o quê, galera? A toda subordinada corresponde a uma oração principal. Mas me diga uma coisa, eu não poderia reduzir essa oração simplesmente usando a preposição a, ao bater o sinal, todos poderão sair, vai lá, sim ou não? Então vamos colocar isso para registrar e depois volto para a questão. Vamos lá então, ó. Só para registrar no teu caderno aí. Para a galera que está chegando agora, é importante ter um caderno? Beleza. Galera, a gente vai ter 4 aulas, tá? Quando chegar na 4ª aula, você já vai estar trazendo os seus cadernos com aqueles carrinhos de levar processo, sabe assim, ó? Tá? Então, ó, ao bater o sinal... Ixi. Todos poderão sair. 2 orações. De uma coisa, ao, galera, não é a preposição a com o artigo o. Vai lá, sim ou não? Sim. Então quer dizer que é preposição com o artigo, não é conjunção, nem pronome relativo. É mera preposição aquele azinho.
Então, peraí, essa oração número 1 está com ou sem conector? Sem conector. Quando fala conector, você sabe muito bem que é da Alex conclu C6FTP, pronome C6FTP e pronome relativo. Se está sem conector e o verbo está no infinitivo, não é oração reduzida de infinitivo, sim ou não? Mas posso falar que ela continua expressando o tempo? Se ela continua expressando o tempo, continua sendo do C6FTP. Então ela vai ser uma nome, oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de infinitivo. Isso aí. Vamos lá então. Oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de infinitivo. E aqui vai ser a oração principal. Bom, pessoal, terminei a revisão teórica. Então, o que a gente tem que pensar? Tá vendo que sempre o ponto de partida é a questão, certo? Então, o que a gente vai pensar? Vocês podem revisar aqui comigo, galera? Antes de voltar à questão? No período composto, formado por duas ou mais orações, nós temos orações, coordenadas e orações subordinadas. Lembrando que as subordinadas se subdividem em subordinadas, adjetivas e subordinadas, adverbiais e subordinadas, substantivas. Beleza. As coordenadas se ligam por conjunções coordenativas, que são aquelas 5 do Adadalex conclu. Quais são elas? Aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Beleza. As orações subordinadas adjetivas, que podem ser restritivas, sem vírgulas, ou explicativas, com vírgulas, elas começam por conjunção ou por pronome relativo? É importante revisar o uso de pronome relativo? Sim. E as orações subordinadas adverbiais começam por 9 conjunções diferentes e recebem o nome da conjunção. São as 9 conjunções do C6FTP. Quais são elas? Proporcionais, temporais, finais. E aqui todas que começam com C, menos a conjunção conclusiva, porque a conclusiva está na Dadalex. Conclui e liga orações coordenadas. Quem que está no C6 do C6FTP? Causais? Sim. Condicionais? Sim. Comparativas? Sim. Concessivas? Sim. Consecutivas? Sim. Conformativas? Sim. Beleza. Agora, a oração que tem conector, a Dadalex conclu, C6FTP, pronome relativo, é a oração desenvolvida. Agora, se não tem conector e o verbo está no infinitivo, gerúndio, particípio, ela está na sua forma reduzida. Vamos para a questão. Vamos lá.